versos 1 e 2. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois, construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Irri, construiu logo adiante. Então, esse vai ser o padrão. Algumas pessoas em algum lugar reconstruindo, fazendo a obra. E Jerusalém, só para você se familiarizar, é uma cidade cercada de muros. Mas qual é a situação deles no momento? Os muros estão destruídos, baixos, quebrados, os portões não existem, os umbrais das portas não existem. Então é uma cidade que deveria ser fortificada, ela está totalmente aberta. Ela está indefensável. Essa é a situação. E reconstruir os muros seria uma tarefa muito difícil. As condições para essa obra eram totalmente adversas. Nós vimos semana passada que quando Sambalate e Tobias ficam sabendo que alguém está disposto a reconstruir a cidade, eles começam a desprezar Neemias e o povo, dizer, vocês estão querendo reconstruir a cidade? A adversidade, ela vem contra as nossas vidas logo no momento em que nós desejamos dar um passo em direção à obra de Deus, ao reino de Deus. Já vamos enfrentar a adversidade. E a primeira delas é esse desprezo, é essa tentativa de fazer com que pareça que o plano de Deus, a obra de Deus é algo insignificante, algo que não tem valor algum. Vocês vão reconstruir esse muro? Para com isso, não vai dar certo, vocês não vão conseguir. E se nós dermos ouvidos a isso, a gente já recebe essa ideia, a gente compra essa ideia, e aí a gente não vai conseguir mesmo, porque a gente acredita que não vai conseguir. Então essa é uma das estratégias do inimigo, ganhar a sua mente. Se ele ganhar a sua mente, ele ganha o seu coração. Se você acreditar que não vai dar certo, acabou, não vai dar certo. E Neemias, ele responde assim, Sambalate, Tobias, é o seguinte, foi Deus quem mandou, nós somos servos do Senhor, nós vamos reconstruir e vocês não têm nada a ver com isso. Vocês não têm nada a ver com Jerusalém e nós vamos em frente. Então o primeiro ponto é rejeitarmos as mentiras do inimigo, confiarmos somente em Deus. Porque aí você vai conseguir, a sua mente está no Senhor, o seu coração vai seguir, você vai firme e forte naquele objetivo. A primeira batalha é a da nossa mente. E Neemias faz isso, e Neemias então ele se apresenta para essa situação difícil, para essa grande missão. Algo interessante, eu gosto muito de futebol, né, e no futebol tem uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão do jogador ele se esconder do jogo. Tem um jogo difícil, tem um jogo complicado, e aí ele está com medo, e aí ele não aparece, né? O amigo está com a bola e está procurando alguém para passar, ele se esconde. Por quê? Porque ele não quer receber a bola, ele está com medo. É um pênalti importante, é uma situação difícil, pênalti para o meu time, aí ele vira as costas, né? Nem percebeu que é o pênalti, que é para ninguém chamar, porque ele não está confiante de ir bater o pênalti. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? A importância de aparecer para o jogo. Como Neemias fez, ele diz assim, Senhor, a situação é essa, mas eu estou aqui, toca para mim, passa a bola para mim porque eu estou disponível. Então um dos pontos fundamentais é nós estarmos disponíveis. Se eu não estou, eu não poderei ser usado. Se eu não estou disponível, fica só nas palavras, somente na saudade. Eu preciso estar aqui. Estou aqui, precisar, pode passar o bastão para mim, pode passar a bola para mim, eu estou pronto para ser usado, pronto para fazer parte. E foi o que Neemias fez, mesmo sabendo que o projeto era difícil, mesmo sabendo todas as adversidades que ele enfrentaria. Lembram? Foram 4 meses de preparação em jejum e oração e planejamento. Algo que Deus tem falado muito nessas últimas 3 mensagens de Neemias é a respeito de planejamento.
Neemias não simplesmente foi, vamos fazer e reconstruir, não. Ele planejou, ele pensou, ele observou todas as possibilidades e principalmente ele dependia sempre de Deus, como ele disse no final. Tudo isso só foi possível porque a preciosa mão de Deus estava sobre a minha vida. Mas ele fez a parte dele, ele não foi do nada. As coisas não aconteceram do nada. As coisas não acontecem do nada. De repente, pumba! Não! As coisas acontecem através de trabalho, através de planejamento e dependência e confiança no Senhor, seguindo a vontade de Deus. E é dessa forma que Neemias está fazendo. E nós vamos perceber aqui a incrível capacidade de Neemias de liderar, de administrar, de encorajar, de preparar as coisas para que a obra aconteça. E perceberam também, porque aqui só dá o relato como Elisabe e os outros sacerdotes que reconstruíram tal lugar, mas por trás disso há muito planejamento, por trás disso há muita oração, por trás disso há muita conversa, por trás disso há muita observação. E é o que Neemias faz. As coisas não simplesmente acontecem. Ele planejou, ele observou, ele orou, ele conversou, ele examinou, ele se preparou para aquele momento. Porque se você não estiver preparado para o momento vem e te atropela. A oportunidade vem e você não está pronto para ela. Nós precisamos estar preparados para a porta que o Senhor abrir para as nossas vidas. Prontos, preparados. Claro que o Senhor nos capacita, claro que nós devemos depender do Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. E isso é muito importante de nós entendermos. A minha parte eu preciso fazer. Vamos ler mais alguns versículos, versos do 3 ao 5. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Então, algo interessante aqui de nós notarmos, que as pessoas existe um muro, certo? E as pessoas estão posicionadas estrategicamente em volta desse muro, responsáveis por alguns setores. Tal família, tal pessoa, neto dessa pessoa, filho desse homem, está aqui nessa parte, reconstruindo os muros, reconstruindo os batentes, reconstruindo as portas. E eu quero chamar a atenção aqui, no verso 21, por exemplo, que fala assim, ó. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou entre trechos desde a entrada da casa de Elisabe até o fim dela. Então, no verso 21, 23, 24, 28 e 30, tem esse detalhe de que as pessoas estavam trabalhando próximas da sua casa. Então, uma das estratégias de Neemias foi colocar as pessoas na parte do muro que era próxima da sua própria casa. Nada acontece por acaso, não é de repente, eu vou para onde? Eu vou para lá. Não, você mora onde? Você então vai construir esse trecho aqui. Você mora onde? A sua família é da onde? Minha família é daqui. Então a sua família, vocês vão ficar com essa parte aqui, com esse trecho do muro. Por quê? Eu acredito que por alguns motivos. Um deles que eles estariam mais envolvidos pessoalmente no projeto, porque é a tua casa. Na tua casa você quer deixar tudo bonitinho, tudo preparado, tudo direitinho. Então ele tem isso em mente, vocês vão trabalhar aqui, ó, esse muro vai proteger a casa de vocês. Em caso, eles não precisariam se deslocar muito, eles já estavam perto de casa para fazer o reparo. Em caso de um ataque inimigo, eles iriam lutar ainda mais, porque eles estavam defendendo a sua casa, os seus avós, os seus pais. Então, aqui eu quero bem
forte, bem firme, e eu vou ficar aqui porque isso aqui é herança da minha família. Então essa é uma das estratégias de Neemias, ele coloca as pessoas de acordo com as suas casas. E também toda a família estaria trabalhando. Nós vamos ver em alguns versículos, um versículo, por exemplo, que um homem trabalha junto com as suas filhas. Então toda a família ajuda, toda a família está atenta, alguns estão vigiando, outros estão pegando o material, colaborando. Então esse é um dos detalhes de Neemias. Então nós vemos ali, fulano de tal aqui, reconstruiu isso, mas tem um planejamento por trás. Cada família próximo da sua casa. Mas não para por aí. Era uma grande obra, era um muro que contornava uma cidade. E algo interessante é que existem alguns voluntários que vêm de outros lugares. No verso 2, por exemplo, fala do povo de Jericó, de Tecoa, de Gibeon, de Mispa. São alguns outros que vêm, que não são dali de Jerusalém, mas que também participam da obra. E algo interessante é que Neemias coloca essas pessoas, como eles não têm casa ali perto, eles colocam essas pessoas em outros lugares do muro, onde é menos habitado e onde eles não estão na linha de frente da batalha. Então os que têm as suas casas, eles estão na linha de frente, eles estão construindo na frente dos seus lares. Esses que vêm para colaborar, eles são colocados numa outra posição. Olha, tem trabalho para vocês também, vocês vão trabalhar aqui, ó, nesse setor do muro. Porque são pessoas que querem colaborar, são pessoas que querem ajudar, mas não tem essa... Tem também uma ligação profunda, senão não estariam ali, mas vocês entendem a diferença? Alguns tinham as suas próprias casas, estavam construídos na frente das suas casas, do território da sua família. E esses vêm para ajudar, ó, aqui está precisando de ajuda, vocês vêm para cá. Ele consegue mobilizar as pessoas, colocar as pessoas no lugar certo, cada um cumprindo o seu papel. E... Por exemplo, né, um outro ponto, quer dizer, ele distribui as pessoas também por função. Nós lemos no versículo inicial, no 1 e o 2, Eliasibe e os sacerdotes, eles foram colocados aonde? Justamente ali na porta das ovelhas, porque era uma porta por onde as pessoas entravam com os animais para serem sacrificados no templo, oferecidos no templo. Então, tinha a ver com o sacerdócio, com o trabalho dos sacerdotes, poder construir, reconstruir aquele muro, aquele portão. Porém, como nós vimos no verso 5, houveram algumas exceções. Quais foram as exceções? Foram os nobres de Tecoa que não quiseram participar da obra. Todo mundo se envolveu, todo mundo participou, mas alguns, ele cita aí, especificamente os nobres de Tecoa, eles não quiseram. Não sabemos o motivo. Neemias menciona que eles não quiseram, talvez, poxa, eu sou um nobre, eu não posso colocar a mão em pedra, eu sou um nobre, eu não posso colocar a mão em barro, eu sou um nobre, não posso estar trabalhando com essas pessoas. Algum tipo de orgulho, mas... É claro que eles se opuseram a colocar a mão no trabalho. E, gente, prestem atenção, a obra aqui é uma. A obra é reconstruir os muros, reconstruir os portões. Então é trabalho com pedra, é trabalho com barro, é trabalho com madeira, é trabalho pesado. Ah, mas eu não trabalho com isso, eu sou ourives. Você vai ver que o ourives também estava trabalhando nessa obra. Ah, eu não trabalho com isso, sou perfumista. Você vai ver que os perfumistas também estavam trabalhando nessa obra. Ah, eu não trabalho com isso, sou comerciante. Você vai ver que os comerciantes também estavam trabalhando nessa obra. Então, é porque às vezes eu escuto isso no ministério. Não, eu não sou chamado para isso. Gente, claro que nós temos uns dons específicos pelo qual o Senhor nos chama, nos capacita para exercermos aquela função. Porém, nós precisamos estar disponíveis a qualquer tipo de obra. A igreja está precisando de que alguém carregue um material? Eu estou aqui. E numa outra oportunidade, aí eu vou exercer a minha função, a minha profissão, porque aí vão surgir momentos. Mas existem momentos que nós precisamos fazer o que está sendo, o que é necessário fazer. Eu preciso fazer o que é necessário fazer. É isso aqui que está enfraquecido, é isso aqui que precisa de trabalho, é aqui que eu vou me mover.
Como é que eu vou poder usar a minha profissão de perfumista se não tem uma estrutura para eu desempenhar isso no corpo? Estão entendendo? Então, eles se envolveram. Houveram algumas exceções, como os nobres de Tecoa, que foram mencionados aqui. Que nenhum de nós venha dizer, que nós não sejamos como eles. Que a nobreza que nós achamos ter não venha nos impedir de nos humilharmos e colocarmos a mão na obra do Senhor, porque o Senhor Jesus deu o maior exemplo de todos, lavando os pés dos discípulos. Ele tomou o lugar do servo, o menor de todos, dentro de uma casa. Ele poderia dizer: eu sou o rei, o Senhor, eu não vou lavar os pés de ninguém. Mas ele dá o exemplo e diz: eu, sendo mestre, como vocês me chamam, lhes dei o exemplo, agora vão e façam isso uns aos outros. Nós não podemos nunca, no reino de Deus, na obra de Deus, dizer: não sou apto a isso porque o meu nível é esse. Não, claro que não. O pastor Chuck, fundador da Calvary Chapel, ele recolhia guimbas de cigarro do chão. Guimbas de cigarro na igreja? Pessoas que chegavam e fumando e largavam o cigarro. Alguns já haviam se convertido, outros não, outros já estavam na igreja, estavam tentando largar os vícios, mas a verdade é que haviam guimbas de cigarro no chão e ele passava. Ele até fala assim: eu até desenvolvi uma técnica de fazer isso dirigindo, né? Então ele abria a porta do carro assim, devagarinho, pegava, ia recolher. Histórias dele desentupir o banheiro da igreja. Uma igreja de 20 mil pessoas, muita gente frequentando ali. Qual é a necessidade agora do corpo? Toca para mim. Toca para mim. Tomara que não me vejam como passarem a bola para mim. Essa não é a postura. Essa não é a posição. É toca para mim. Qualquer que seja a função. E esses nobres, na verdade, não eram nobres coisa nenhuma. No reino de Deus, não era nobreza alguma essa atitude que eles tiveram. Nobreza alguma. Nobreza no reino de Deus é servir. Nobreza no reino de Deus é se humilhar. Nobreza no reino de Deus é submeter uns aos outros. Essa é a nobreza no reino de Deus. Aquele que quer ser o primeiro deve ser o último e servo de todos, disse Jesus. Primeiro é o nobre, esse deve ser o último e servo de todos. No reino de Deus as coisas funcionam ao contrário. Ao contrário. Versos 6 ao 12. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates, pessoas de longe que vieram para participar também. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos no trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, o governador de metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E Atus, filho de Asabinéias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate-Moabe, repararam outros trechos e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Então, algo que eu quero chamar a atenção nesse trecho, que nós vimos aí em alguns versículos, e no verso 9, 12, no verso 14, no verso 19, algumas pessoas que são chamadas de governador de algum setor, de alguma região. Essas eram pessoas experientes, pessoas qualificadas, chamadas para quê? Para supervisionar o andamento da obra. Então,
as coisas não simplesmente aconteceram de repente. Não, Neemias, ele teve que pensar nisso. A obra vai precisar de um acompanhamento. E para acompanhar a obra precisa ser alguém experiente, precisa ser alguém capacitado para isso. E ele consegue falar com essas pessoas e fazer com que elas participem da obra. São governadores que precisam humildemente se submeter às instruções de Neemias, que os nobres de Tecoa não quiseram. Não, eu não vou me rejeitar a isso. Mas esses governadores entenderam o propósito. Poxa, isso vai ser bom para todos nós. Reconstruir os muros, reconstruir os portões. Claro que é importante alguém com a minha experiência para estar supervisionando isso. Sim, Neemias, obrigado pela instrução, pela oportunidade. Estamos juntos nesse projeto, juntos nessa obra. Então ele chama essas pessoas e foi um desafio. Imagina você lidar com o ego dessas pessoas. Eu sei que você é um governador, tal, mas a gente precisa de gente aqui para pôr a mão na... E um administrador, um governador vai trabalhar ainda mais. Seriam os líderes de ministério, onde você está ali para facilitar a obra, para levantar discípulo, para ter a perspectiva completa. São pessoas experientes, que têm um objetivo, que têm uma função, fazer com que outros participem, para que outros tenham as ferramentas necessárias para cumprir o trabalho, o projeto. São os líderes de ministérios, que precisam planejar, que precisam orar, que precisam observar as coisas, conversar, perceber as situações, conhecer as pessoas que estão trabalhando junto com elas. E é o que Neemias faz. Ele coloca essas pessoas ali. E eles se submetem, eles respeitam. E esse é um princípio bíblico. Sujeitai-vos uns aos outros. Sabe, aqui na igreja nós somos todos servos do Senhor Jesus. E devemos nos submeter uns aos outros. Pessoas de todas as idades, profissões, homens, mulheres, como nós vimos, sacerdotes envolvidos. O povo poderia dizer assim, não, essa obra é só para os sacerdotes, só para o pessoal do templo, a gente vai só, quando tiver tudo pronto, a gente vai participar. Não, essa obra também é minha. Gente, essa é a lição que nós temos que aprender, essa obra também é sua. A obra de Deus é nossa. A obra do reino de Deus é nossa. Todos nós precisamos nos envolver. Que nenhum de nós seja como os nobres de Tecoa, mas que todos nós sejamos disponíveis para o que for necessário fazer e também para colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos capacitou e habilitou a fazermos. O que for necessário fazer e aquilo que os dons que nós temos colocar em prática. E é o que eles estão fazendo. Sacerdotes, ourives, perfumistas, trabalhadores do templo, comerciantes, todos envolvidos em um único projeto: reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Homens, mulheres, Salum trabalhando junto com as suas filhas. Olha que testemunho lindo, que Neemias, imagina Neemias passando, observando tudo, conversando com os responsáveis por setores. Como é que está isso aí? Poxa, que legal, Salum aqui com as suas filhas. Aquilo deve ter marcado Neemias de tal forma que ele escreve, olha, e Salum, ele trabalhava com as suas filhas. Sabe, as menininhas que mais atrapalhavam do que ajudavam, mas estavam envolvidas ali, para trazer para cá, filha, ela ia para lá, né, aquela coisa, mas estão envolvidas, passando para a próxima geração, para aqueles que estão vindo, olha que esse, mostrando com o exemplo. Nós não podemos apenas dizer de palavras, nós devemos dar o exemplo. Posso falar 1 milhão de coisas para Lídia e para o Lucas, mas se eu não fizer o que eu falo, eles vão dizer, pai, você só fala, você não faz. Você fala uma coisa, mas você faz outra. Aí as suas palavras vão por água abaixo, elas se perdem. Porque o que tem força é o teu testemunho. A gente tem que falar e fazer. Viver. Não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque se eu só falar,
meu testemunho fica fraco se eu não viver aquilo. E terminando, verso 17. Então eu lhes disse, 17 do capítulo 3. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani, junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila. Esse Asabias era um responsável ali da obra. Fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a casa das armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente de sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Então, diferentes trechos, diferentes pessoas posicionadas, todas trabalhando ao mesmo tempo num único objetivo. 25. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro da torre, que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel, acima da porta dos cavalos. Os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Você repara, então, em frente à sua casa, um ao lado do outro. Então, embora houvesse essa necessidade de eu estar focado na minha parte, se eu tivesse necessidades, havia alguém do meu lado. Havia alguém próximo que eu poderia simplesmente pedir ajuda, pedir socorro. Ele estava trabalhando também, ela estava trabalhando também, mas se eu precisasse de ajuda, nós vamos ver nos próximos capítulos, todos estavam preparados para uma batalha, para largarem o serviço e correrem todos para ajudar alguém que está em necessidade. Nada acontece por acaso, muita gente trabalhando. Neemias precisou o quê? Planejar muito, observar bastante, conversar, conhecer, saber o que está acontecendo e principalmente depender de Deus, porque a obra de Deus só é feita pela graça e misericórdia de Deus. Depois dele, Malquias, verso 31, um ourives fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto da vigia da esquina, entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas. Lembra? Onde começou? Faz todo o retorno em volta do muro e volta de novo ali à porta das ovelhas. Então, todo mundo está trabalhando, todo o muro está sendo reconstruído. Aplicando para as nossas vidas, pessoal, hoje, nós somos uma igreja pequena que tem alguns ministérios, e esses ministérios precisam ser edificados e reconstruídos.
para que eles cresçam e se unam e fechem esse muro de proteção ao corpo. Nós não podemos sobrecarregar ninguém. Nós precisamos estar o quê? Disponíveis. Bom, eu não sou muito experiente com esse tipo de trabalho, mas está precisando de ajuda? Eu estou aqui para ajudar. Olha, a minha experiência com esse ministério aqui é muito pequena, mas eu vejo que é necessário ajuda, porque a criançada dá trabalho. Eu estou disposto a ajudar. Eu estou disposto a participar. Eu estou disposto a somar. Essa deve ser a mentalidade nossa, a posição dos nossos corações. O que precisa ser feito? Estou aqui. Se eu errar, você me instrui, me ajuda, me direciona. Sim, então estou aqui. É isso que nós precisamos, é isso que o corpo precisa. Para isso existem os líderes de ministério que estarão aconselhando, direcionando, caminhando ao lado. Mas sem a disponibilidade, nós não vamos conseguir. E esse é o primeiro ponto. A batalha da mente de saber, não, é possível, o Senhor pode fazer uma obra, Ele vai fazer uma obra. E o segundo ponto, eu estou disponível. Estou disponível. E Neemias, ele menciona diversas pessoas pelo nome. Ele conhece as pessoas, ele menciona a profissão que aquelas pessoas tinham. Ele é uma pessoa de relacionamento. Fulano é ourives, perfumista, trabalha com isso, trabalha com aquilo, essa família, filho dele. Talvez ele não conheceu, mas ele ouviu as histórias das pessoas. E aí ele começa a saber a história de cada um. E como isso muda quando você conhece as pessoas, isso muda a maneira de você agir com as pessoas. Porque você imagina algo de alguém, mas quando você ouve a história dela, você pensa, poxa, e eu tinha uma ideia totalmente equivocada quanto a essa pessoa. Mas agora que eu ouvi a história dela, eu vou ter um pouco mais de compaixão, ter um pouco mais de olhar e poder ajudar e estar atento a isso. E um outro ponto interessante no verso 20, uma palavra que chamou a minha atenção, a respeito de um homem chamado Baruque, filho de Zabai. Neemias fala assim, Baruque, filho de Zabai, reparou o seu trecho com zelo. Então, nas suas andanças, Neemias percebeu que aquele homem Baruque, ele trabalhava com zelo, com coração. Talvez ele tenha perdido horas de almoço e de descanso para continuar fazendo a obra. Talvez fosse alguém perfeccionista, eu não sei, mas chamou a atenção de Neemias o zelo de Baruque na obra. Não apenas disponível, mas disponível e um pouco mais. Não apenas prestativo, mas prestativo e um pouco mais. Não apenas cuidadoso com o seu trabalho, mas com o dele e até com os que estavam ao seu redor, um pouco mais. E Neemias menciona isso. Se você quiser, você pode ser esse um pouco mais, porque você vai te capacitar para ser esse um pouco mais. Se você não quiser, não, você vai ser isso aí. Até aí. Até onde você se sente confortável. Mas se você permitir e quiser sair da zona de conforto, o Senhor vai te capacitar. Vai te preparar para isso, para ir um pouco mais. Um pouco mais. E alguns princípios para nós terminarmos. Neemias, ele apresenta para a gente nesse capítulo um princípio de coordenação. É importante nós planejarmos os nossos planos, ou o nosso trabalho, planejarmos o nosso trabalho, e então trabalharmos os nossos planos. Então eu tenho um trabalho a fazer, eu vou planejar o meu trabalho. Começa no papel, começa na oração, começa na conversa, começa na observação. Eu planejo o meu trabalho. E agora, depois chega a hora de eu trabalhar os meus planos. Aquilo que foi colocado no papel precisa ser colocado em prática, vivido. Não pode ficar apenas no papel.
É um objetivo, então, que precisa ser alcançado. Planejamento nas nossas vidas é essencial. E vocês não sabem o quanto eu tenho sido confrontado com Neemias nessa questão. Que eu sempre fui uma pessoa assim, tudo na minha cabeça. Eu gosto de fazer tudo na minha cabeça, eu sei tudo na minha cabeça. É quando vai ver eu me atrapalho, me perco. Também tem o outro lado, né? Você planeja e se perde nas folhas e nos papéis e não consegue fazer nada também. Equilíbrio, vigiar e orar. Equilíbrio, discernimento, estar atento e planejando. Nós entendemos isso, nós sabemos isso. Nós sabemos aonde nós precisamos melhorar. E se nós não percebemos ou nós pedimos ajuda ao Senhor, Ele nos mostra. E Neemias, ele planejou. E não importa qual seja a sua profissão, a sua função, nós temos que planejar. Planejar as nossas vidas pessoais, planejar as nossas finanças. Eu não posso simplesmente receber e sair gastando o meu dinheiro. Não, eu tenho que planejar. Eu tenho as despesas, eu tenho os projetos, eu tenho os investimentos, eu preciso planejar. Eu tenho 24 horas por dia, eu preciso planejar o meu tempo, colocar as minhas prioridades. Como é que eu vou fazer isso aqui? Por onde eu vou? Eu preciso planejar. E aí, colocar em prática o que foi planejado. Eu quero ler um versículo aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5, fala assim, a respeito do presbítero, né, do líder, na igreja e na sua própria casa. Ele deve governar bem a sua própria família. Governar bem a sua própria família é o quê? Planejar bem a sua casa. Tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se a minha vida está uma bagunça, eu preciso parar, dar um passo atrás, olhar o meu quarto na perspectiva total, uau, que bagunça, e aí começar a arrumar, começar a organizar, começar a colocar em prática, que aí, só dessa organização e planejamento, já vai assim abrir uma grande perspectiva para você colocar em prática o que Deus tem para você, que você se acha na bagunça, só de se achar na bagunça, um pouquinho que você para, com um papel, com uma caneta, e ora, e pensa, e escreve, e se programa, um pouquinho que você faz isso, você já vai ver o quanto isso vai ser benéfico para a sua vida, para o seu dia. E foi o que Neemias fez, e é o que nós devemos continuar a fazer. Bons planos começam no papel, mas não podemos deixá-los ali. Precisamos então alcançar os nossos objetivos. Sempre dependendo de Deus, nunca na nossa própria força, sempre dependendo do Senhor, sempre esse equilíbrio entre vigiar e orar, como Neemias tem nos ensinado, como nós temos visto. Um outro ponto importante que ele nos deixa, a cooperação. E para ajudar a gente a refletir nisso, a pergunta que eu faço é: até que ponto você está envolvido na obra, na sua igreja, na obra, no corpo, usando os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades, os seus recursos? Até que ponto? O objetivo da reconstrução do muro foi alcançado, não porque Neemias planejou, não, mas porque todos se envolveram. O planejamento pode ser o melhor de todos, mas se não houver o envolvimento, nós não vamos alcançar os objetivos. E eles se envolveram. E nós somos o corpo de Cristo. Vou ler mais um versículo. Efésios 4:16, fala assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O corpo cresce e edifica-se em amor na medida que cada parte exerce a sua função. A gente vai crescer
conforme a gente serve junto, conforme a gente ouve, conhece uns aos outros. Isso traz uma unidade ao corpo de Cristo. E o corpo cresce e se edifica em amor. Que sejamos encorajadores, como Neemias era. E como eu fui confrontado quanto a isso. Será que eu tenho sido um encorajador às pessoas que estão ao meu redor? Como Barnabé, filho do encorajamento, era um homem que encorajava. Ou será que eu sou uma pessoa, quando as pessoas olham para mim, Barnabé era um cara, quando via, né? O cara já ficava feliz quando via Barnabé vindo de longe. Só de ver, é igual o Didi, quando eu olhava para o Didi eu já dava risada, só de ver o Didi, sem ele falar nenhuma piada. Já. Barnabé, ele, de longe, tu já ficava feliz, encorajado. Será que quando as pessoas olham para mim, o que elas veem? O que eu passo? O que eu trago? O que eu transmito? Que seja encorajamento, força, coragem, amor.